Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de clínica psicanalítica. Psicanálise clínica, claro, psicanálise clínica, mas nossa matéria de clínica psicanalítica. E olha, essa aula é formidável, você vai ver, vai entender tudo sobre psicanálise, vai entender tudo sobre como funciona, como trabalha, o que o analista faz, o que o psicanalista faz. Vamos trabalhar toda essa dinâmica e todas as ferramentas que nós temos aí para a psicanálise clínica, né? Olha só que extraordinário. Pois bem, olhando aqui, quero ver quantos minutos vamos passar aqui. São aulas breves, sucintas, com muitos trabalhos extras que nós vamos passar para você. Com certeza você vai estar ter em mãos também alguns livros, serão enviados para vocês alguns livros também, talvez você já tenha eles, para ir trabalhando Isso aqui vai servir para o aluno como ele vai se adaptar, como ele vai lidar com a clínica psicanalítica. Vale ressaltar e lembrar também que nem todos os alunos que são psicanalistas, que vão se formar em psicanálise clínica, significa que eles vão querer atuar no campo psicoterapêutico dentro da clínica psicanalítica. Mas mesmo ele não atendendo, uma hora ou outra ele vai aconselhar alguma pessoa e ele tem dessas ferramentas de como lidar com o paciente, como o cliente. Ele vai estar anos-luz aí na frente de outras pessoas aí devido esse recurso, essas habilidades, tá bom? E a psicanálise, como nós sabemos, foi criado pelo nosso gigantesco neurologista, nosso médico neurologista Sigmund Freud, né? E já tivemos a introdução à psicanálise e com certeza você já trabalhou aí, você já aprendeu muita coisa sobre o Sigmund Freud. Em aulas posteriores também nós vamos continuar aprendendo sobre esse extraordinário neurologista que criou aí a psicanálise. Psique é alma ou mente, e análise é analista ou é análise, ou seja, a psicanálise é uma analista da mente, uma analista da alma, uma analista dos pensamentos humanos, né? Psicanálise. Então é uma analista mental. Então Freud é uma das maiores obras de Freud e um dos maiores carros-chefe de Freud dentro da psicanálise foi os seus livros Interpretação de Sonhos. Esse livro foi o carro-chefe, os sonhos. Vamos ter uma aula também voltada para isso, uma interpretação de sonhos que ali é sugerido também que os sonhos são os desejos reprimidos, né? Os sonhos revelam desejos recalcados, reprimidos. E por isso o Freud ele teve uma grande popularidade e um grande engajamento na sua época devido a esses livros, a interpretação de sonho, né? Então também quando nós olhamos para a psicanálise, para o consultório psicoterapêutico, o que é que vem à mente? Vem à mente o divã, não é isso? Realmente o divã. E o divã, né, onde prefigura aquele homem deitado ali, e o psicoterapeuta. Então, o Freud criou isso simplesmente porque existem pessoas, por duas razões, né? Uma delas é a hipnose, para trabalhar com hipnose, com a pessoa deitada, e a outra é pessoas que não, diante da análise, da terapia, elas não conseguem olhar no olho do terapeuta, do psicoterapeuta, não conseguem olhar. E nesta razão, o Freud ele sentava de costa, quer dizer, ele ficava atrás analisando deitado e o terapeuta, o psicoterapeuta aqui atrás, né, para ele não poder ver, para poder ter mais sensibilidade e ter mais espontaneidade no que vai falar. Outra questão também do Freud, da psicanálise, entender que terapia não é um diálogo, viu? Terapia não é aconselhamento. A proposta da terapia é a pessoa aprender a se ouvir. A proposta da terapia é a pessoa aprender a se escutar. E é aprendendo a se escutar, a se ouvir, que ela vai encontrar nela mesma as ferramentas necessárias para lidar com os monstros emocionais que ela mesma os criou. Olha só que interessante, né?
É se ouvindo que ela se conhecerá, e se conhecendo ela encontrará as ferramentas para lidar com os fantasmas emocionais que ela mesma os criou. Então, o papel do psicanalista é fazer com que a pessoa se ouça, se perceba, se note, se reencontre, se reconecte com quem? Com ela mesma. A gente, hora ou outra, dá uns feedback, tá? Temos liberdade para isso, mas não é a proposta em si. Não é a proposta, porque a proposta em si é fazer com que a pessoa se ouça, né? Se escute, se perceba. Você sabia? E eu falei, eu conversando, eu sempre falo isso com os meus pacientes, né? E eu falo o seguinte: você sabia? Você já parou para... Qual foi a última vez que você sentou para pensar na sua respiração? Olha que pergunta. Eu perguntei, qual foi a última vez que você sentou e parou para pensar na sua respiração? Qual foi a última vez que você parou para pensar na sua respiração? E alguns, pasmem-se, alguns disseram, né? Eu nunca parei para pensar na minha respiração. Porque, na verdade, a gente ouve todo mundo, mas a gente não se ouve. Nota todo mundo, mas a gente não se nota. Percebe todo mundo à sua volta, o mundo à sua volta, mas a gente acaba que não se percebendo. E essa é a grande proposta da psicanálise, fazer a pessoa se conhecer. É se conhecendo que ela vai encontrar ferramentas necessárias para poder lidar com os traumas da vida. Outra questão que o Freud trabalhou muito foi a questão do inconsciente. Cara, o inconsciente, o que para muitos banalizavam ou descredibilizavam a ideia do inconsciente, Freud, por sua vez, ele já ali agarrou ali essa proposta do inconsciente para trabalhar dentro disso, e abraçou o inconsciente, e ele percebeu que o consciente são fatores que regem a vida consciente do indivíduo. Então, a nossa consciência hoje, de forma inconsciente ou imperceptível, é regido pelo inconsciente do passado. Então, o Freud, às vezes, como é que o Freud vai descobrir fatores inconscientes da pessoa? E antes de falar sobre isso, eu quero explicar para você, muito embora nós temos uma aula sobre isso, sobre o inconsciente, mas eu quero dar aplicar uma ideia aqui, que Freud sempre explicou. Olha só, vou explicar aqui, quero que você use a sua imaginação agora, tá bom? Sobre o inconsciente. O inconsciente, o consciente, inconsciente, pré-consciente. Inconsciente, consciente e pré-consciente. Se você puder pegar um caderno para já ir adiantando essa aula, já ir, do que não passar isso aqui na próxima, numa matéria exclusiva só para isso, tá bom? Consciente, inconsciente, pré-consciente. Então, pois bem, pense no iceberg, ou desenhe um iceberg, ou faça quase uma pirâmide aí, tipificando um iceberg, tá bom? Pense no iceberg. Pense aquela ponta de lá de fora do iceberg. Aquela ponta lá de fora, pequenininha ali, 10% do iceberg, aquilo dali é o consciente. O que é o consciente? O consciente é tudo aquilo que você pode ver, perceber ou notar. O consciente é isso aqui. É o que eu estou vendo agora, é o que eu tenho consciência que estou vendo, que estou analisando, que estou percebendo. Isso é que minha consciência me faz. Minha consciência diz que eu estou aqui dando aula, que eu estou aqui diante de uma câmera, que eu estou aqui diante de luzes, estou aqui diante de uma mesa, dando aula, aplicando esse conteúdo. Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que eu estou com outro celular aqui com conteúdo para aplicar a aula. Eu tenho consciência que estou com esse notebook aberto aqui com conteúdo para aplicar. Isso é minha consciência. Eu tenho consciência que estou em Rio Branco, Acre. Eu tenho consciência que eu estou aqui no bairro Tropical. Eu tenho consciência que estou aqui na rua Cupuaçu. Eu tenho consciência de que eu estou no Brasil. Eu tenho consciência que eu estou na região norte. Isso é minha consciência. Eu tenho consciência. Consciência é o que eu sei hoje. É o que acontece agora, diante dos meus olhos. Isso é minha consciência.
E a minha consciência, hora ou outra, é regida pelo inconsciente, vou já te falar. Entendeu? Aqueles 10%, o 15% ou 5% do iceberg é o consciente. Isso aqui é a distribuição do aparelho psíquico, né, ensinado por Freud. Vamos lá. Pegou? A ponta do iceberg é o consciente. A ponta, lá em cima. Eu tenho consciência que estou aqui. Eu tenho consciência que meu filho tá me filmando. Tá me filmando e está lá atrás também jogando vídeo Free Fire. Eu tenho consciência disso. O segundo, que está no meio da água. Vamos dividir em 3 partes. A primeira parte consciente, a parte do meio, pré-consciente. O pré-consciente, se em cima é 10% da minha consciência, vamos supor que aqui no meio é 20%. É 20%. Opa! Então quer dizer que o pré-consciente, ele ampliou mais ainda. Cara, se você entender isso daqui, nossa! Pré-consciente olha só, é 20%. O consciente, 10%, é o que você consegue ver. É isso daqui que você consegue notar, perceber. Isso é consciência. Pré-consciente é abaixo da água ali. O consciente é fora da água, pré-consciente dentro da água, mas só 20% abaixo da água. Pré-consciente. E o que é pré-consciente? É tudo aquilo que eu consigo lembrar. Por exemplo, o que foi que eu com vocês ontem? Lembro. Pré-consciente. Onde eu estive no Natal do ano passado? Pré-consciente. Se eu lembrar, o pré-consciente é tudo aquilo que eu consigo lembrar. Isto é pré-consciente. Para a psicanálise, o consciente é que eu consigo ver agora, pré-consciente é tudo aquilo que eu consigo lembrar. E o inconsciente? O inconsciente é todo aqueles 80% das profundezas do iceberg. É o insondável. Olha que fantástico. O inconsciente é o insondável, aos outros 80%. É tudo aquilo que eu não lembro. É tudo aquilo que minha mente não alcança. Isto é o inconsciente. Você parou para perceber o quão gigantesco era o inconsciente? E o inconsciente, e aí a partir daí, o que Freud vai dizer? Não, nós vamos trabalhar o inconsciente. Por que você pensa como pensa? Por causa do inconsciente. Por que você tem certos costumes e não sabe por que tem aquele costume? Por causa do inconsciente. Tua mãe te ensinou tanto um hábito que você acabou que nem percebendo que foi ela que ensinou, mas devido a você ser ensinado tanto aquilo que está no piloto automático. Isso é inconsciente. Por exemplo, você foi ensinado que se a sandália estiver emborcada, você tem que desemborcar, porque senão vai trazer um mau agouro, azar e tudo. E você mesmo não acreditando que não vai trazer mal nenhum, mesmo acreditando nessa crença limitante que não vai trazer mal algum, você mesmo assim vai lá e desvira a sandália, porque o teu inconsciente vai te reger. Então, o nosso consciente, muitas das vezes, é regida pelo inconsciente, por alguns hábitos lá do insondável que a gente desconhece. Por exemplo, tem muita mulher que vive, acorda chorosa, aquele entalo no peito, aquele aperto na garganta, aquela angústia, e ela chora e não sabe o motivo das lágrimas, né? Porque essa dor, esse trauma, está lá no passado, está lá no inconsciente. E por que ela não lembra? Porque foi ela mesma que jogou pro inconsciente. E como é que joga pro inconsciente? Tentando esquecer. Ela enterra de tal forma que acaba esquecendo. A consciência dela não consegue mais trazer, que ela quis esquecer. E de fato esqueceu. Só que ela esqueceu, mas não significa que aquilo não esteja mais atuando na vida dela. Pois está atuando de forma inconsciente. E por que ela esqueceu? Por exemplo, de repente ela sofreu um abuso por alguém próximo da família. E foi o que ela fez? Ela procurou esquecer. Porque a única forma de superar uma dor é esquecendo. Ou pelo menos tentar esquecer. E o que foi que ela fez? Ela tentou esquecer.
de tal forma que foi para o inconsciente e não se lembra mais. Só que aquelas reações, aquela dor do passado, aquela tristeza, de forma inconsciente perturba ela no consciente, no presente. Você está entendendo? Muito top, né? Muito bom isso aqui, né? Eu já quero te aguardar agora na próxima aula, tá bom? Não sai daí não, que daqui a pouco, ó, já pula para a próxima aula. Já pula para a próxima aula que eu vou te mostrar como é que o paciente, como é que você vai lidar com isso dentro da clínica psicanalítica, tá bom? Dentro da clínica psicanalítica. Já já eu te aguardo. Então, até a próxima aula nesse mesmo canal.